Deus abençoe nossos amados irmãos e amigos. Mais uma vez, dedicaremos um tempinho para meditar na palavra de Deus e na mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham. Faremos um breve instante de oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, estamos na Tua presença. Rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, pela leitura da Tua palavra, a leitura da mensagem que já foi pregada pelo irmão Branham, o Teu profeta. Rogamos as Tuas bênçãos sobre aqueles que também dedicarão um tempinho para escutar a mensagem, para poder meditar, amadurecer, ter entendimento daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor precisa que nós sejamos para estarmos preparados para aquele grande dia do arrebatamento. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda os eleitos, aqueles a quem o Senhor prometeu cuidar e não deixar que se percam. Em nome do Senhor Jesus, rogo as Tuas bênçãos sobre todos. Amém, Senhor. Vamos ler uma escritura, meus irmãos, em São Mateus, capítulo 17, verso 10 e 11, até o 12. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vamos falar um pouquinho, meus queridos irmãos, sobre o profeta da noiva, é chamado Elias. Obviamente, quando nós dizemos que o profeta da noiva é chamado Elias, estamos nos referindo à noiva do último dia, que cumpre a última escritura prometida para os gentios, antes que Deus volte a tratar com os judeus. Nós sabemos que quando ele tratar com os judeus, também tratará na unção o espírito de Moisés e Elias, conforme Apocalipse capítulo 11, depois que a noiva for arrebatada, depois que o arrebatamento se der, então Deus volta-se para tratar com os judeus e aqueles dois profetas chamarão os 144 mil que já estão preordenados e predestinados para crerem na mensagem de Moisés e Elias. Mas antes disso, há esta profecia de São Mateus 17, 11, onde Jesus mesmo disse que Elias virá primeiro. Jesus disse que Elias viria. Jesus também disse que Elias já veio, porque obviamente ele estava se referindo a João Batista, que ele também veio no poder, no espírito e virtude de Elias, conforme São Lucas, capítulo 1, versículo 17. E nesta ocasião ele já tinha até mesmo, já estava morto. Então Jesus disse, Elias já veio, mas Elias virá e restaurará. Jesus estava falando de um tempo em que nós precisaríamos de uma restauração, em que nós precisaríamos de um tempo de conversão, de mudança, de um perfeito entendimento
Assim como a igreja primitiva teve um perfeito entendimento a respeito das coisas divinas, a respeito da deidade, a respeito do batismo, a respeito de um posicionamento feminino na igreja, onde as mulheres não eram ministras, não eram pastoras, não eram diaconisas. Elias viria e restauraria. Elias virá e restaurará todas as coisas. E é o que nós encontramos em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde diz: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Agora está falando da manifestação de Elias quando veio sobre João Batista, convertendo o coração dos pais, aqueles pais judeus ortodoxos, pais, deveriam ser convertidos a filhos na fé em Jesus Cristo. Este era o ministério de João Batista. Elias vindo, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Agora é este que Jesus disse: Elias virá e restaurará. É um tempo que viria de restauração, até mesmo como está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, quando São Pedro disse que o céu deveria conter Jesus Cristo, que ele tinha subido, que ele tinha ido, que ele tinha sido envolto em uma nuvem, e o céu deveria segurá-lo, o céu deveria contê-lo até os tempos da restauração de tudo. Primeiro, há um tempo de restauração. Primeiro, há um tempo em que tem que manifestar um profeta para dar compreensão ao povo a respeito das Escrituras. Há um profeta que manifesta para poder revelar a palavra, para revelar os segredos de Deus, além de restaurar as doutrinas, além de restaurar o batismo, além de restaurar os rudimentos, ele também tem um ministério, conforme Apocalipse 10, 7, de revelador da palavra. Um ministério profético de mostrar qual era o segredo de Deus que estava oculto desde antes da fundação do mundo. O mistério de Deus que ele não pôde revelar aos profetas do Velho Testamento. Os mistérios de Deus que não puderam ser revelados aos apóstolos. Os mistérios de Deus que não puderam ser revelados aos reformadores. Os mistérios de Deus que a João foi proibido escrever na ilha de Patmos. Este mensageiro, este profeta, segundo o Apocalipse 10, 7, para cumprir o que diz em Amós 3, 7, que o Senhor Jeová, ele não faz coisa alguma sem que revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então, o Apocalipse 10, 7 é a promessa de um profeta, de um revelador dos segredos de Deus. E esta escritura de Apocalipse 10, 7, ela está unida com esta de Mateus 17, 11. Esta promessa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Elias virá. Elias virá e restaurará. O irmão Brana disse sobre os reformadores, ainda que muitos pensem que foi uma era de restauração, não, foi uma era de reforma. Não foi uma era de restauração. Os reformadores, no tempo de Lutero, de Calvino, Knox, Sankey, Finney e tantos grandes homens que existiram naquele período da reforma,
Eles ainda deixaram muitos cabos soltos, muitas coisas que precisavam ser conectadas e que foram conectadas quando o profeta da noiva do último dia, chamado Elias, manifestou. O profeta da noiva é chamado Elias. Obviamente, o profeta da noiva que está viva para o arrebatamento. O profeta da noiva que veio nesta última era de Laodiceia, esta última era, no tempo do sétimo mensageiro, o sétimo anjo, Apocalipse 3. Há um mensageiro que está em Laodiceia, o sétimo anjo, porque as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, significam 7 períodos dispensacionais ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardo, Filadélfia e Laodiceia, nos dias da voz do sétimo anjo. Este sétimo anjo, este sétimo mensageiro, nesta 7ª era da igreja, é uma era rica, é uma era que tudo tem e que procura nada ter falta. É exatamente a era mais rica, a era onde se tem a maior facilidade de apregoar o evangelho, em que as igrejas ornadas ostentam riquezas, tem de tudo, mas não sabes que és pobre, infeliz, está nua, está sem a roupa da palavra, está sem a vestimenta da palavra, está sem a cobertura da palavra, tem a cobertura chamada religião, mas não tem a cobertura da palavra. Este profeta da noiva é chamado Elias, porque Elias viria para restaurar todas as coisas. Vamos ler aqui um pouquinho o irmão Brana falando, aqui nas eras da igreja, na era de Laodiceia, a página 292, da tradução da Voz de Deus. Se for da tradução de Goiânia, é parágrafo 27 em diante, mas nesta tradução da Voz de Deus é página 292, na parte C, lá embaixo. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10, 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Ou seja, antes que Jesus pudesse retornar à terra, Elias deveria manifestar. Elias e seus discípulos, em Mateus 17, 10, e seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, antes da vinda de nosso Senhor. Elias deve voltar para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4, 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é a sua obra específica a ser feita neste tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Se os irmãos notarem, vamos dar uma pausa aqui. Malaquias 4 e 6 diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. São exatamente 2 ministérios, 2 profetas Elias. E para ter um embasamento bíblico, para mostrar que um versículo bíblico pode respaldar 2 tempos,
nós podemos voltar a Isaías 61, verso 1 e 2, onde diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora nós vemos em Lucas, capítulo 4, verso 18 até o 20, onde Jesus entra na sinagoga e o ministro lhe dá o pergaminho e ele acha exatamente esta escritura de Isaías 61 e ele lê até a metade do verso 2 e para. Ele lê até a metade do verso 2, onde diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor, e fecha o pergaminho, e fecha o livro e dá para o assistente. Ele não conclui o verso 2, porque ele diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque ali não estava cumprindo que ele estava manifestando para apregoar a vingança, ele estava manifestando para apregoar liberdade. E irmão Brand diz: qual é a atração sobre a montanha 106? Que o restante do versículo era para a sua segunda vinda. Ele primeiro veio libertar, ele primeiro veio morrer, ele primeiro veio fazer um trabalho de redentor, ele veio apregoar liberdade, mas quando vem para apregoar o dia da vingança do nosso Deus, aí, irmão Brand diz, isto cumpriria na sua segunda vinda. Então, é um embasamento bíblico para nós também pegarmos Malaquias 4 e 6 e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. São dois ministérios de dois profetas. Este primeiro é João Batista, coração dos pais aos filhos. Vamos ler o que o irmão Brand diz? É tempo em que ele, 293, página 293, a era de Laodiceia, já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler rapidamente aqui, Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Este é João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse. Mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais, porque este seria a manifestação de um profeta para a noiva do último dia, para a parte da noiva do último dia. É uma parte escriturística de um tempo que precede a vinda do Senhor Jesus. Mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isto está ainda por acontecer. Nós estamos lendo o irmão Brana, e como é interessante, aqui nas eras dizendo, isto está ainda para acontecer, mas nós já sabemos que isto já aconteceu. Como nós encontramos muitas afirmações do irmão Bran falando para o futuro, que iria acontecer, que viria, que manifestaria, que a noiva teria que aparecer, que a noiva viria, e estava cumprindo exatamente nos seus dias, até na mensagem, na pregação, na revelação dos 7 selos, no 7º selo, quer dizer, este Elias, quando ele vier, como que falando que seria outro homem e não o seu ministério, mas nós podemos o identificar escrituristicamente, profeticamente, examinando suas pregações, examinando a sua mensagem, examinando o que Deus fez através do seu ministério, o que Deus fez cuidando-o desde a sua infância, desde o seu nascimento,
quando a coluna de fogo pairou sobre aquela criancinha recém-nascida, quando Deus lhe falava desde meses, de pequenino, cuidando daquele corpinho, cuidando daquela vida, o instruindo a nunca beber, a nunca fumar, a nunca desonrar o seu corpo com mulheres, porque Deus teria que fazer um trabalho através dele quando ele tivesse mais idade. E nós, ao examinarmos a sua mensagem, o seu ministério, a sua humildade em pregar, em não ser um homem que era um homem que impunha cercas denominacionais, pelos dons que ele tinha, pelos dons que Deus lhe deu, pelos dons de cura divina, pelos dons de discernimento, de saber os segredos dos corações das pessoas, por este dom tão maravilhoso que chamou a atenção do mundo na sua época. Ele ainda se manteve humilde, ele ainda se manteve pobre, ele ainda se manteve dando um exemplo para nós de humildade, para amarmos uns aos outros, para reconhecermos uns aos outros, para não fazermos divisão com as denominações, não fazermos divisões entre irmãos. Este grande homem, que nós chamamos profeta Elias, espírito e unção de Elias, para converter o coração dos pais, dos filhos, à fé dos pais. Agora nós precisamos nos converter ao coração daqueles que foram filhos e se tornaram nossos pais. A fé que eles tinham, a revelação que eles tinham, a maneira como eles tinham de ser dirigidos, deles dirigirem a igreja, sem a obra dos nicolaítas. A verdadeira maneira de agir, a verdadeira maneira de crer, a verdadeira maneira de ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora este profeta, sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Este espírito de Elias, agora, é a unção e o espírito de um homem que nunca morreu. Irmão Brand diz na mensagem O Quinto Selo que Elias e Moisés nunca morreram. Eles terão que morrer de acordo com Apocalipse 11, mas eles nunca morreram. Por isso, a virtude, a unção de Elias pode vir como saiu de Elias o tisbita e desceu sobre Eliseu, e porção dobrada estava sobre ele. Assim como o espírito de Elias veio sobre João Batista, é porque um homem é um espírito que nunca morreu. Agora, há a promessa deste quarto Elias, o profeta da noiva é chamado Elias. O profeta da noiva não é chamado Pedro, não é chamado Paulo, o profeta da noiva não é chamado Tiago, o profeta da noiva não é chamado João. Nenhum destes homens podem ser chamados de profeta da noiva. Nenhum destes homens, mas Elias pode ser chamado de profeta da noiva, porque ele não morreu, porque ele é uma promessa escriturística dada por Jesus Cristo. Elias virá e restaurará todas as coisas. Um homem que não morreu, porque se um homem morre e volta aqui, diz irmão Brana, a semente da serpente 186, se aquele santo falar de volta, se o profeta da noiva for um santo que já morreu, ou um homem que já morreu, ou denominarmos ele com o nome de um santo que já morreu, que irmão Brana diz, se aquele santo falar de volta, então ele está no inferno. Porque aqueles que atravessaram o caminho, a minha Bíblia diz que eles não podem voltar. Eles estavam vivos. Mas se você dizer
que Paulo é o profeta da noiva hoje, que João é o profeta da noiva hoje, homens que já morreram, se ele volta aqui, é porque ele está no inferno. E se ele foi um santo de verdade, se João foi um santo de verdade, ele não pode voltar aqui. 186, a semente da serpente, é o diabo falando como santo. É o diabo pregando como santo. É o diabo interpretando em nome de um santo. É a mesma coisa que o irmão Brandt diz, demonologia, estado religioso, parágrafo 204. Estão falando com um santo em sua igreja? Aquele homem é um pecador e ele está no inferno. O profeta da noiva é chamado Elias. O profeta, a noiva não está à parte do profeta. O profeta, ele é para a noiva e ele está na noiva. Ele tanto veio para a noiva, como ele também faz parte da noiva. Por isso a palavra está na noiva. O irmão Brandt diz, na era de Pérgamo, 56, a palavra está na noiva, como esteve em Maria. A palavra, o profeta, está na noiva, porque o irmão Brandt diz nesta mesma mensagem 58, ela tem o assim diz o Senhor, era de Pérgamo. E quem tem o assim diz o Senhor é o profeta. O profeta está na noiva. A palavra está na noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Quem é o profeta da noiva? Elias. Elias virá. Elias tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor. O profeta está na noiva, porque a palavra está na noiva. O assim diz o Senhor está na noiva. Ele está na noiva. Irmão Brandt diz, ela é ele, ao nascer do sol 73. Ela, a noiva, é ele. E o que é ele? Ele é a palavra revelada. Ela é a palavra revelada. Ele, a noiva, conhecerá seu esposo, a palavra revelada. O esposo é a palavra revelada. O esposo é a palavra revelada. Ela é ele. Ela é a palavra revelada. Nos dias da voz do sétimo anjo, a palavra foi revelada por ela, a noiva. O Elias, o mensageiro do entardecer, o mensageiro que foi enviado por Abraão para poder buscar uma noiva para seu filho. É o mensageiro Eliezer, o mensageiro do entardecer, o mensageiro que vem para preparar a noiva, para buscar a noiva, para escolher uma noiva, para ser esta noiva. Ele tanto vem com uma mensagem para preparar, para buscar, mas também está inserido nesta noiva e ele também é abençoado com a mensagem que Deus usa o seu próprio corpo para pregar. Ele também é abençoado por aquela mensagem que ele traz, porque ele também é noiva. O irmão Brandt faz parte da noiva. O irmão Brandt está na noiva. Assim como a noiva, como perguntaram o irmão Brandt, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Pergunta e resposta sobre o selo 232. Seguro, é o que está acontecendo agora mesmo. O ministério da noiva antes do rapto. O ministério do qual Elias estava inserido. O ministério do qual Apocalipse 10:7 estava inserido. O ministério do qual Lucas 17:30 estava inserido. Seguro é o ministério da hora. É o ministério da noiva. Lucas 17:30 é produzido pela noiva. Apocalipse 10:7 é produzido pela noiva. Malaquias 4 é produzido pela noiva. Porque o irmão Brandt faz parte da noiva. Elias faz parte da noiva. Apocalipse 10:7 faz parte da noiva. Ela é ele. Malaquias 4 faz parte da noiva.
E se tem uma noiva à parte de Malaquias 4, uma noiva à parte da noiva do dia, que irmão Branco diz que é o ministério da hora, ela é composta, perguntas e respostas sobre o selo 232, ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. É o ministério da hora. Irmão Branco será tão humilde. Começou com o irmão Branco. Começou com o irmão Branco e continua, e na medida que continua, será tão humilde, continua humilde. Começou humilde com o irmão Branco, termina humilde da mesma forma como começou humilde quando o profeta estava vivo, também fazendo parte do ministério da noiva. Agora, se nós arrumamos uma noiva, a parte da noiva que o William Branco fazia parte, esta por certeza não é a noiva. Pode ser uma candidata à noiva. Pode ser noiva do anticristo, mas não a noiva do Senhor Jesus Cristo. A noiva no qual ele mesmo veio habitar, no qual ele mesmo veio fazer parte, tomar sua carne, carne de sua carne, ossos de seus ossos. Quando Cristo desceu do céu, quando o livrinho desceu do céu, e pôs um pé na terra e outro no mar, ali era o pé da noiva. Quando a mão do anjo forte estava na terra com o livrinho aberto, ali era a mão da noiva. Quando os 7 trovões soaram suas vozes, ali foi emitidas as vozes pela boca da noiva. O profeta da noiva é chamado Elias. O profeta da noiva é chamado Malaquias 4. O profeta da noiva é chamado Apocalipse 10:7. E se tem outra noiva, pode ser noiva, pode ser candidata, como aquelas muitas candidatas lá na festa. Muitas candidatas, muitas mulheres oferecidas, muitas mulheres vaidosas, muitas mulheres com a interpretação intelectual, sem base na Bíblia, sem base na mensagem, aguardavam o moço, aguardavam a vinda daquele filho dos donos do rancho, pretensiosas, mas não eram humildes, não estavam ao gosto daquele noivo, daquele homem que veio com um segredo, para revelar um segredo. Então, meus irmãos, a era de Pérgamo, na página 181, porque nós terminamos aqui, o espírito de Elias desce, na 293, na era de Laodiceia, o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Então quem é que prepara esta noiva? O espírito de Elias. É um outro nome? Não, é o espírito de Elias. Profeta da noiva é chamado Elias. E se aparecer um outro, virá em seu próprio nome, em sua própria interpretação. Virá e irá à ruína. Irmão Branco diz, na era de Pérgamo 181, preste atenção, meus irmãos, preste atenção porque há muitos desvios escriturísticos, desvios da mensagem, desvios de mentalidade, pensamentos, conjecturas, de onde nós fomos tirados, voltamos de volta às conjecturas. Agora voltamos de volta a crer na mensagem do profeta. Voltamos de volta à liderança do Espírito Santo através da mensagem do profeta. A era de Pérgamo, página 181. Irmão Branco diz, falando sobre as recompensas, ora, uma vez que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo que está em Esmirna, ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo que está em Sardes, ao anjo que está em Filadélfia. Então, o irmão Branco diz, uma vez que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso,
é o seu quinhão. Ser escolhido como anjo, como mensageiro daquela igreja, é um privilégio tremendo, diz irmão Brando. Como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brando. É um privilégio tremendo. Vamos que o irmão Brando diz mais? A estes mensageiros, Deus faz promessas especiais. Como no caso dos 12 apóstolos assentados sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, lembre-se que a Paulo foi dada uma promessa especial. Paulo, o primeiro mensageiro, foi dado a ele também uma promessa especial. Assim como os 12 apóstolos, foi dada uma promessa especial de se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A Paulo foi dada uma promessa especial. Há de apresentar a Jesus o povo da noiva de seu dia. Você é noiva? De que dia? Você é noiva da era de Paulo? Não. Você é noiva da era de Irineu? Não. Você é noiva do último dia. Noiva do tempo do último. A Paulo foi dada uma promessa especial de apresentar a Jesus o povo da noiva de seu dia. Você lê isto em 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então a Paulo foi dada esta responsabilidade, esta promessa de apresentar a noiva do seu dia. Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Assim como a Paulo foi dada esta promessa especial de apresentar a noiva, o povo do seu dia. A Irineu também para apresentar o povo do seu dia. A Martim também foi dada a promessa de apresentar o povo do seu dia. A Columba, a Lutero, a Wesley e ao sétimo anjo, sétimo mensageiro. Assim como a Paulo foi dada a promessa especial de apresentar o povo, a Jesus o povo da noiva do seu dia, a todos os mensageiros também será com cada mensageiro que tenha sido fiel à palavra. Cada mensageiro, nós já sabemos que houveram 7 mensageiros, 7 períodos dispensacionais, 7 olhos de Deus, 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas, os 7 castiçais, 7 povos que compõem o corpo da noiva. E a cada um deles foi dada a promessa de apresentar o povo do seu dia. Que dia nós estamos vivendo? Quem é o nosso profeta? Quem nos apresentará? Para mexer. Porque o irmão Branco diz que o irmão Branco está mostrando, fazendo um embasamento para também mostrar aquela visão que ele teve quando ele deixou o seu corpo na cama e subiu até aquela dimensão onde ele viu aqueles jovens, aquelas jovens que vinham lhe abraçar e diziam: meu precioso irmão. E ele não entendia, e a voz que falava com ele dizia: você conhece esta linda jovem? Você a ganhou para Cristo quando ela tinha 92 anos, e agora ela estava no esplendor da sua juventude, entre 18 e 21 anos. Belos jovens, belas jovens, cabelos compridos, roupas angelicais, tudo era lindo. Irmão Brando diz: Paulo pregou o mesmo que eu preguei. Se os de Paulo entram, os meus também entram. Você é de quem? Quem é o seu profeta? Quem é o seu mensageiro? Quem é aquele que pregou uma mensagem para influenciar sua vida? A fé que você tem, o batismo no qual você foi batizado. Quem que pregou esse batismo para você? Quem que te ensinou a respeito dos selos? Qual foi o profeta? Eu não estou falando agora de homens que vêm com dons, dotados de dons,
que tem a capacidade de esmiuçar a mensagem e pregar e ser ovacionado pelo povo e ser levantado para o povo para depois atrair para si e produzir um nome para si. Eu estou falando agora ligado à palavra. Se a palavra esteve no homem e o homem foi capacitado, como o profeta William Branham, para poder pregar uma mensagem que mudou nossas vidas, é ali onde está o nosso embasamento. É ali onde está a nossa reverência. É ali onde Deus trabalhou. É ali onde Deus esteve. Não é no trabalho do mestre, não é no trabalho do evangelista, não é no trabalho do pastor, é no trabalho vindicado, no trabalho profético, no trabalho restaurativo, no trabalho de revelação dos mistérios. Aquilo que Deus fez, não é naquilo que Coré, Datã e Abirão faz, não. Não é naquilo, porque Coré, Datã e Abirão são aqueles que fazem contraponto ao profeta que Deus usa. Deus usou um profeta para tirar os filhos de Israel do Egito. Deus usou William Branham para também chamar nossa atenção para sair das denominações do mundo para uma terra, a terceira etapa. E assim como Coré, Datã e Abirão levantaram-se também e queriam ser mensageiros, também você vê os Corés, os Datãs e os Abirãos levantando-se também para também quererem ser mensageiros, sem que Deus nunca lhes tenha ordenado fazer aquilo. Você vê Deus falando com Moisés, lá na sarça. Você vê Deus falando com o irmão Branham, aqui através de um anjo que lhe aparecia. Mas você nunca vê Deus falando com estes homens. Não. Deus falando, dando um dom profético, dando um dom ministerial, sobrenatural. Não, você não vê. Você vê capacidade intelectual, você vê capacidade de um dom para chamar a atenção, para desvirtuar o povo, para tirar o povo do caminho, para levar o povo para a perdição, para tirar o povo da fila, para saírem da fila. Irmão Branham gritava, fiquem na fila, não saia da fila, a fila na qual ele também estava. Mas aquelas mocinhas não o ouviam. É assim, eles não ouvem o profeta, eles não ouvem a mensagem, eles não creem na mensagem. Então, meus irmãos, cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era, será assim no último dia. Será a mesma recompensa especial. Será assim no último dia, o último mensageiro. Eu sempre tenho tido, agora o irmão Branham vai falar sobre aquela visão quando ele subiu e nós seremos seus subordinados, lá na sexta dimensão. Ele diz, cada um de vocês nasceu, você nasceu um líder. Que me diz São Paulo? Ele será responsável por seu dia. São Paulo será responsável por seu dia. Irineu será responsável por seu dia. Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham, responsável por seu dia. É o nosso dia. Há alguém que diz que não, hoje não é mais o dia do irmão Branham. Não é o dia do irmão Branham, mas estão lendo as mensagens do irmão Branham. Estão indo para o púlpito e lendo as mensagens do irmão Branham. E se não é o dia do irmão Branham, por que estão lendo as mensagens do irmão Branham? São hipócritas, são mentirosos, são fraudulentos, é fraude, isso é uma fraude. Não é o dia do irmão Branham, não é a geração do irmão Branham, mas a mensagem que estão lendo é a mensagem do irmão Branham. No dia do juízo não poderá ser abertas as mensagens, as pregações do irmão Branham para julgar esta geração. Por que ler a mensagem do irmão Branham então? Meus irmãos, o povo está cego, o povo ficou cegado, desorientado. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do entendimento, de abrir enquanto é tempo, de abrir os nossos olhos enquanto é tempo, de retornar a crer no profeta e não seguir algo que foi deslocado, mal interpretado da Escritura, do qual nós fazíamos parte.
do qual nós também éramos mestres em tal doutrina inescriturística. Até nisso, a mensagem "um homem só" é uma fraude. Até nisso. Porque muitos vêm a mim e me acusam. Você é um dos que mais pregava e ensinava melhor como nenhum outro pregava. Então não é a mensagem "um homem só". Se eu também ensinava, se eu também dei luz a tal escritura que não é verdade, que está incorreta, Apocalipse 10, 8 a 11, como sendo um homem depois do irmão Branham, e agora nós percebemos que não é um homem depois do irmão Branham, que não é um mensageiro depois do irmão Branham, mas que foi um ato representativo, porque João representa toda a noiva de Jesus Cristo. Quando João comeu o Novo Testamento, a noiva pôde aparecer desde a era de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, e nós ali iludidos, desviados, ferido a mensagem. Pensa o quanto temos que pedir de misericórdia para Deus por ferir a mensagem, por ferir os parágrafos, por tirar o irmão Branham da noiva. Tiramos o irmão Branham da noiva e colocamos à parte, dizendo: nós somos a noiva, nós temos o assim. Nós não temos o assim, diz o Senhor. Nós só temos o assim, diz o Senhor, se nós trouxermos o irmão Branham para a noiva e ele falar assim, diz o Senhor, e nós fizemos parte daquele corpo do qual ele também faz parte, como sendo a noiva. Então, é um pensamento. A mensagem de "um homem só" também é uma fraude. Porque não é de um homem só também. Tinha outro homem também, pregando sobre os dois querubins, ensinando, que é Branham e João. Meus irmãos, o quanto eu lamento, o quanto eu preciso do sangue de Jesus Cristo para me perdoar, para me purificar, para tirar de mim toda a lepra. E Deus é tão bondoso que mostra a sua misericórdia, que mostra a sua graça, que dá tempo para se arrepender, que dá tempo para que nós possamos abrir nossos olhos e ver que noiva não surgiu de 2000 para cá, não. Que a noiva já estava manifestada nos dias da voz do sétimo anjo. Ele era noiva. Ela tem o assim, diz o Senhor. Ela revelou os selos. Ela abriu o primeiro selo, o segundo selo. Não, foi Cristo que abriu. Mas foi Cristo na noiva. É Ele nela. Ela é Ele. É um. Ela e Ele são um. Ele é a palavra e ela é a carne no qual a palavra estava manifestada. Mas graças a Deus pelo seu perdão, graças a Deus pela conversão, de volta à palavra, de volta a crer na beleza da mensagem, de volta a mergulhar na pureza da Escritura, de volta à liberdade de poder voar e ser livre. De volta ao companheirismo do profeta. Como é bom ter o profeta no companheirismo, no quíntuplo. Nós, como pregadores, eu sentia, o irmão Branham, não, agora não é o irmão Branham, não, eu estava baseando, falso, sendo guiado falsamente, deslocado escrituristicamente. Quem me dera se todos pudessem retornar. Quem me dera, desde o zelador até o púlpito, pudessem retornar a ver o profeta, a voltar a crer como era crido. E deixar o desvio de lado, deixar o engano de lado, deixar o personalismo de lado, deixar a grandeza, a soberba de lado. Esta é a minha oração. Muitos pensam que eu tenho um propósito. Meus irmãos, talvez você nunca me conheceu. Talvez você precisasse estar perto de mim para me conhecer o meu propósito. Saber qual é o meu propósito.
Que Deus tenha misericórdia se a sua mente foi pervertida ao meu respeito. Se te enganaram ao meu respeito. Se te enganaram que o meu propósito é financeiro. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Esse é uma infâmia. É uma infâmia. E o tempo mostrará tudo. O tempo vai mostrar. O tempo, ainda enquanto é tempo. Verifique a mensagem. Volte, leia, entenda Apocalipse 10, 8 a 11. Aquilo não é uma parte da noiva. Apocalipse 10, 8 a 11. É João ou a noiva como um todo. A noiva toda comendo a palavra. Irmão Brand diz, obra-prima 108, que o Novo Testamento é esposa. Assim como o Velho Testamento é marido e o Novo Testamento é esposa. Marido e esposa. Quando João comeu o livro, o profeta e o livro tornaram-se um. O profeta e a palavra tornaram-se um. João e a noiva tornaram-se um. João e o Novo Testamento tornaram-se um. João e Paulo tornaram-se um. Irineu e Martim, e Columba e Lutero. A noiva pôde aparecer. O ministério que Jesus disse que continuaria. Portas na porta, 103, 104. A vida de João não continuaria. João morreu no ano 103. Por isso João não pode voltar aqui. Se ele voltar aqui, ele é um perdido. E se aparecer um homem aqui dizendo que é João, não é ele de fato, é o diabo falando na boca dele. É o irmão Branco que diz. A semente da serpente, 186. Demonologia, Estado Religioso, 204. Não é o santo. O santo já morreu, mas o seu ministério continua. Irmão Brandes, continuaria. Ou seja, Jesus falando que o ministério de João continuaria. Se continuaria, começou lá atrás e continuaria. Aqui está no final. Aqui não está no começo. Aqui está no final. Então, meus irmãos, de volta ao sétimo anjo, de volta ao profeta da noiva. Ler o último parágrafo, que deu o título a esta pequena mensagem, 257. Assim como aqueles dois profetas fizeram, a noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias. A noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias. Ah, irmão Branco, não é para ter um profeta chamado João? Não, Elias. Elias pode vir, Elias nunca morreu. E os irmãos postando, Moisés e Elias manifestam, e não é espiritismo. Obviamente que não é espiritismo, porque eles nunca morreram. Os seus pastores sabem disso. Quando eles compartilham e dão like, é porque eles estão interessados. Eles sim estão interessados, não eu. Moisés e Elias nunca morreram, mas eles vão morrer. Mas eles nunca morreram. Mas João morreu. Se João morreu, ele não pode voltar aqui. Mas o João... Não, aquele João morreu. Aquele João que comeu o livro morreu. Apocalipse 10, 8 a 11 não é uma promessa. Nunca foi uma promessa. Apocalipse 10, 7, sim. Nos dias da voz do sétimo anjo. Mas Apocalipse 10, 8 a 11 não. Apocalipse 10, 8 a 11 foi Deus, foi o Senhor Jesus Cristo tomando aquele homem, o seu apóstolo, e o levantando acima do tempo, acima das eras, e o trazendo 2000 anos aqui, para que ele pudesse comer o livro, e manifestar o livro, e manifestar a noiva. Então o irmão Brand diz, a festa das trombetas, 257. A noiva gentílica é para ter um profeta. Amém. Um profeta que vai nos apresentar a Cristo, assim como Paulo apresentou a noiva do seu dia, assim como cada mensageiro apresenta a porção da noiva do seu dia. A noiva gentílica, a noiva do último dia, é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições, da mesma forma que esses profetas
tiraram os judeus do judaísmo para Cristo. É o que diz aí a mensagem 238, festa das trombetas também, a mensagem do sétimo anjo, para chamar o povo, a noiva, para fora de Pentecostes. É a mensagem do sétimo anjo. Não é a mensagem de nenhum outro homem, não. Outro homem pode tomar a mensagem e tentar fazer um nome para si, mas a mensagem é do irmão Branham. A mensagem é do sétimo anjo. Explicar a mensagem não é ter mensagem. Ser mestre não é ter mensagem. Ser mestre não é ter mensagem. Ser mestre não é ser mensageiro. Ser mestre é ser mestre. É saber conectar os parágrafos, os versículos. Mas ter mensagem é trazer algo que ninguém nunca pregou, que ninguém nunca trouxe. Ser mestre é pegar os parágrafos que já foram pregados pelo irmão Branham e conectá-los. Isso não me torna um mensageiro. Isso não me torna um profeta. Porque se um profeta vem, ele tem que ter uma mensagem diferente. Se um mensageiro vem, ele tem que ter uma mensagem diferente. E não há espaço para mensageiro nenhum. Não há espaço para mensageiro nas eras. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. O Elias, profeta da noiva chamado Elias. E depois a pedra de coroa. Tem espaço para mensageiro na pedra de coroa? Irmão Branham diz, há um profeta mensageiro na pedra de coroa. Um profeta mensageiro na pedra de coroa. William Branham é sétimo anjo em Laodiceia. E quando ele levanta um profeta mensageiro na pedra de coroa, qual é Cristo descendo no sétimo anjo. Mas não tem um espacinho mais para ouvir. Não tem. Elias. E todos aqueles que se desviarem, meus irmãos, mostram um perfil de falta de eleição. Mas o Espírito está aí, sendo proclamado, sendo pregado, e que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia do povo, porque os líderes não estão com dó do povo, estão pensando mais em si mesmos do que a própria mensagem, a boa palavra para se dar para o povo. Amém, meus queridos irmãos? Bondoso Pai Celestial, mais um tempinho na Tua presença e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que pôde ouvir, possa virem, que eles possam ter um entendimento, Senhor, de que a mensagem já foi pregada e que nós apenas precisamos permanecer na presença do sol, como disse o irmão Branham. Agora, só se necessita permanecer na presença do sol. Mais nada precisava ser feito, Senhor. Só permanecer na presença da mensagem, da luz da palavra feito carne. A palavra se fez carne em Malaquias 4, Lucas 17. Irmão Branham diz na mensagem a obra-prima, Senhor. A palavra se fez carne. E a luz é a palavra feito carne. A luz é permanecer na presença da luz. Na presença de Malaquias 4, na presença de São Lucas 17:30. Não é na presença de uma falsa interpretação, porque permanecer ali, os frutos apodrecerão, se tornarão bichados, se tornarão alvo de insetos. É a degradação, Senhor, de homens que deveriam ser espirituais, mas não têm entendimento da palavra. Mas nós rogamos a Tua misericórdia, nós rogamos a Tua graça, Senhor, que o Senhor possa esclarecer, abrir o entendimento, abrir o coração, tirar esta pedra que é o coração dos homens, que possa amolecer, Senhor, ser um coração normal, um coração aberto, para que a Tua palavra possa entrar e que o Senhor possa fazer morada, através daquilo que já foi falado pelo Seu mensageiro. Em nome do Senhor Jesus, rogamos isto, ó Deus. Faça essa tão grande obra para e sobre o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.